O Exército determinou a exclusão, isso mesmo, a exclusão, a moderação de comentários nos seus próprios posts das redes sociais. O Exército tem páginas oficiais no Instagram, no Facebook, no Twitter, só que ali dentro do Exército, a alta cúpula da Força percebeu que essas páginas estavam sendo usadas em grande parte para fazer ali críticas aos adversários políticos do ex-presidente Bolsonaro, inclusive críticas e ofensas à própria corporação. Então, o Exército determinou a exclusão de comentários com mensagens de ódio, discriminação, racismo, incitação à violência ou contendo opiniões ideológicas e partidárias. Na nossa tela, o nosso craque J coloca aqui essa política que foi chamada de política de moderação nas mídias sociais do Sistema de Comunicação Social do Exército. Então, existe uma política para isso, que vem, então, com o objetivo de divulgar a atuação da instituição para a sociedade. Segundo o Exército, pessoal, essa moderação, essa filtragem dos comentários, ela é necessária, porque, segundo a Força, vai melhor adequar as páginas ao público. Então, o Exército diz o seguinte: a gente tem páginas que são para divulgar as nossas ações, para divulgar o que o Exército faz para o público. Mas essas páginas estão sendo desvirtuadas. Essa é a avaliação do Exército Brasileiro. Se você entra lá na página do Exército, os últimos comentários, as últimas publicações, é impressionante a quantidade de comentários negativos em relação à Força. E aí eu já chamo o nosso craque Leonardo Cavalcante, que está com a gente todas as terças-feiras, que acompanha esse assunto de perto, acompanha as Forças Armadas como poucos repórteres aqui no Brasil. Léo, e aí, hein? A gente tem esse limiar muito ali delicado entre, de novo, a censura e a moderação. Queria jogar essa bola para você, desejando bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Yasmin. Como estamos? Pois é, Murilo, o Exército, na verdade, ele caiu numa armadilha, né? E ele sabia que ia cair numa armadilha, ou pelo menos foi alertado por alguns oficiais ali no início do governo Bolsonaro, até antes um pouco, de que se estava caindo na armadilha. Partia ali tentando aqui fazer uma retrospectiva em relação a esse avanço do Exército nas redes sociais, desde o governo Dilma, que o Exército montou um plano estratégico de atuação nas redes sociais. Isso foi principalmente com o comandante Vilas Boas, né, que era assessorado por um general, o general Rego Barros, que depois virou porta-voz, vocês se lembram, né, do ex-presidente, do então presidente Jair Bolsonaro. Passou um período ali, acabou se desentendendo, Bolsonaro não deu bola para os comentários ali daquele momento do porta-voz, acabou excluindo, ele acabou saindo, enfim, acabou saindo numa situação, inclusive, de confronto ali, acabou escrevendo artigos. Mas voltando, houve um plano estratégico do Exército em relação às redes sociais. Para quê? Para aumentar efetivamente a amplitude ali, né, das mensagens do Exército. Vale lembrar, se a gente for pegar todas as pesquisas do ex-IBOP, atual IPEC, nos últimos 10 anos, Murilo e Yasmin, você tinha uma avaliação positiva do Exército acima sempre dos 68%, 67%. Em picos ali chegava a 74%. A imagem do Exército, né, mesmo diante de um período recente da ditadura, sempre foi uma imagem muito boa perante a população brasileira. O Exército tentou aumentar, né, essa participação ali nas redes e acabou caindo numa armadilha. Por quê? Porque quando veio o governo Bolsonaro, o Exército, algumas pessoas discutem se o Exército foi capturado ou se tentou capturar o Bolsonaro. O fato é que o Exército foi beneficiado durante o governo Bolsonaro com cargos na esplanada. Um levantamento do TCU, feito depois de reportagens do Poder 360, mostrou, naquele momento ali, mais ou menos em 2020, que, a depender da conta, você tinha mais de 6 mil militares na esplanada. Então, o Exército praticamente abraçou o governo Bolsonaro com uma imagem. Logo depois, acabou com alguns personagens. A gente se lembra que, em relação a essa investigação dessa tentativa de golpe, acabou tendo a participação muito direta. Quando o Exército recua, e recua efetivamente, né, em relação às tratativas ali de golpe, acaba que esses radicais da direita
começam a questionar o Exército. Então, assim, na verdade, Yasmin e Murilo, trata-se de uma armadilha. Agora o Exército está moderando e está tentando tirar um pouco, vamos dizer assim, dessa negatividade em relação à própria força. Mas vale dizer que essa armadilha, quem cavou foram os próprios comandantes do Exército nos anos recentes da política brasileira.